A prisão invisível. Por isso sua vida não muda. Todos nós carregamos dentro de nós um desejo profundo de mudança. Em algum momento da vida, você já olhou para si mesmo e sentiu que poderia estar mais longe, que poderia ter feito mais, que tem potencial guardado, mas que, por alguma razão misteriosa, parece estar preso a um ciclo que se repete. Essa sensação não é rara. Ela acompanha milhões de pessoas. A diferença é que algumas reconhecem o que está acontecendo e decidem agir, enquanto outras passam a vida inteira acreditando que são vítimas do destino, de circunstâncias externas ou de injustiças que não podem controlar. Mas existe algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. Na maioria das vezes, não é o mundo que te prende. Não são as pessoas, nem o governo, nem o destino. É você. É a sua mente. É a prisão invisível que você mesmo construiu e da qual só você pode escapar. Essa prisão é sorrateira porque não tem muros de concreto, não tem grades de ferro, não possui cadeados visíveis. É feita de pensamentos, medos, inseguranças e crenças limitantes que foram se acumulando ao longo da sua vida. Cada vez que você acreditou em uma mentira sobre si mesmo, colocou um tijolo nessa prisão. Cada vez que desistiu cedo demais, acrescentou uma barra de ferro. Cada vez que se comparou e se diminuiu, reforçou as correntes, até que um dia percebeu que já não consegue se mover livremente. O mais cruel dessa prisão é que ela se disfarça de conforto. Dentro dela, você não precisa se arriscar. Não precisa lidar com críticas, não precisa enfrentar o fracasso, não precisa correr o risco de se expor. É como se estivesse protegido de tudo o que poderia dar errado. Mas, ao mesmo tempo, você também está protegido de tudo o que poderia dar certo. Você não cresce, não evolui, não se transforma, sobrevive, mas não vive. Imagine alguém sentado dentro de uma cela cuja porta está aberta. Lá fora existe um mundo de possibilidades, mas essa pessoa prefere permanecer onde está porque acredita que é perigoso atravessar a porta. A prisão invisível funciona exatamente assim. Não é a realidade que te limita, é a sua percepção dela. Essa percepção é alimentada por histórias que você repete para si mesmo. Frases como: eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não estou pronto, um dia eu começo. Essas frases parecem inocentes, mas são correntes invisíveis. Cada repetição aprofunda a sensação de impotência. Com o tempo, você nem questiona mais. Passa a acreditar que essas justificativas são fatos imutáveis, quando na verdade são escolhas disfarçadas. E não é apenas a sua mente que reforça essas grades. O ambiente em que você vive também coopera. As redes sociais, por exemplo, alimentam comparações constantes. Você olha para os outros e se convence de que eles são melhores, mais inteligentes, mais preparados. Esquece que está comparando seus bastidores com o palco alheio. Cada comparação é uma barra a mais na cela. Da mesma forma, as lembranças de fracassos do passado ecoam como vozes dizendo: não tente de novo, vai doer outra vez. Essas vozes se transformam em guardas invisíveis, sempre prontos para te lembrar de que é melhor não arriscar. Histórias como essas acontecem todos os dias. Pense em João, que sonhava em abrir o próprio negócio. Ele tinha uma boa ideia, mas repetia para si mesmo: não tenho dinheiro, não tenho contatos, não estou pronto. Os anos passaram, e outros com menos preparo começaram negócios semelhantes e prosperaram. João continuou preso não por falta de capacidade, mas pela prisão invisível que ele mesmo construiu. Pense em Maria, que queria mudar de carreira, mas acreditava que era tarde demais. O tempo passou, e ela se convenceu de que nunca teria chance de recomeçar. Hoje, vive frustrada, presa ao que ela mesma decidiu acreditar. Essas histórias podem parecer distantes, mas provavelmente refletem partes da sua própria vida. Projetos que ficaram engavetados, sonhos que você desistiu de perseguir, planos que você adiou tanto que já perdeu a conta. Tudo isso não foi fruto apenas de circunstâncias externas, mas de uma estrutura interna que você alimentou ao longo dos anos. O mais perigoso da prisão invisível é que ela não se impõe de uma vez.
Ela é construída pouco a pouco, quase imperceptivelmente. É como a história do sapo colocado em uma panela de água fria, que vai sendo aquecida aos poucos. O sapo não percebe o aumento da temperatura e permanece lá até morrer. Assim funciona com a prisão invisível. Você vai aceitando pequenas limitações, pequenas desculpas, pequenas concessões. Quando percebe, está cercado por muros altos e correntes pesadas que parecem impossíveis de romper. Mas aqui está a verdade que liberta. Se foi você quem construiu essa prisão, também é você quem pode destruí-la. E o primeiro passo é enxergá-la. Enquanto você acreditar que está preso por forças externas, continuará impotente. Mas quando entende que a prisão é interna, passa a recuperar o poder de mudar. É como acordar de um sonho. Você percebe que o tempo todo a chave esteve nas suas mãos. Claro, essa revelação não é confortável. Reconhecer que você é responsável pela sua prisão exige coragem. É muito mais fácil culpar os outros, culpar os pais, a falta de oportunidades, a sociedade injusta, a má sorte. Essa narrativa de vítima alivia temporariamente a dor, mas rouba permanentemente a liberdade. Porque, se a culpa é dos outros, você não pode mudar nada. Mas se a responsabilidade é sua, então o poder também é. Escapar da prisão invisível não é um ato único, mas um processo. E esse processo começa com escolhas diárias. Escolhas pequenas, mas consistentes. Decidir levantar quando a mente grita para continuar deitado. Decidir estudar quando seria mais fácil abrir a rede social. Decidir insistir no projeto mesmo quando ninguém acredita em você. Cada decisão é uma marreta que quebra uma parte da parede invisível. Com o tempo, você percebe que a prisão nunca foi tão sólida quanto parecia. As grades não eram de ferro, eram de papel. Os cadeados não eram de aço, eram ilusões. E as correntes que te prendiam eram apenas palavras que você repetia para si mesmo, até acreditar. Esse é o primeiro passo da jornada: tomar consciência da prisão invisível. Sem esse despertar, você continuará vivendo como um prisioneiro que acredita estar livre, mas que nunca ousa atravessar a porta aberta. Com esse despertar, você começa a enxergar o mundo de outra forma. E mais importante, começa a enxergar a si mesmo como realmente é. Alguém capaz de se libertar. Alguém que nunca foi tão fraco quanto acreditava. Quando falamos de prisão invisível, estamos falando de um inimigo que se alimenta da repetição. Cada pensamento negativo, cada desculpa aceita, cada medo obedecido funciona como uma gota que cai no mesmo lugar até formar um buraco profundo. A mente humana tem essa característica. Ela aprende pelo hábito. Quanto mais você repete uma história para si mesmo, mais essa história se solidifica como verdade. E é justamente assim que a prisão se torna cada vez mais resistente. Imagine uma criança que ouve durante anos que não é capaz, que não é boa o bastante, que não deve sonhar alto. Mesmo que essas frases tenham sido ditas sem intenção de ferir, elas vão se acumulando como tijolos. Essa criança cresce, e já adulta, mesmo diante de oportunidades, sente uma voz interna dizendo: "Você não merece. Você não consegue." Essa voz não vem do presente, mas das memórias que se repetiram tantas vezes que se transformaram em identidade. E aqui está o perigo. A prisão invisível não apenas limita o que você faz, mas molda quem você acredita ser. A autossabotagem é um dos guardiões mais fiéis dessa prisão. Ela não precisa aparecer de forma óbvia. Muitas vezes veste a máscara do bom senso. Você pensa: melhor não arriscar agora, vou esperar estar mais preparado. Parece prudência, mas é medo. Ou então, eu só começo quando tiver todos os recursos. Parece organização, mas é insegurança. A autossabotagem sempre se disfarça de lógica para que você não perceba que está se aprisionando. Quantas vezes você já começou um projeto cheio de energia e logo depois perdeu o entusiasmo? Quantas vezes já se inscreveu em algo e desistiu no meio? Quantas vezes se prometeu mudar um hábito, mas voltou ao padrão antigo?
Esses não foram simples deslizes. Foram reforços da prisão invisível. Cada desistência fortalece as correntes. Cada promessa quebrada enfraquece sua confiança em si mesmo. Mas não é apenas no nível individual que essa prisão atua. A cultura em que vivemos também contribui para reforçá-la. Vivemos em um mundo que prega liberdade, mas que cultiva comparações, pressões e ilusões. A todo momento, você é bombardeado com padrões de sucesso inalcançáveis, com imagens de perfeição que te fazem sentir pequeno. Em vez de inspirar, essas imagens funcionam como grades douradas, bonitas por fora, mas que mantêm você preso à sensação de insuficiência. Pense em quantas pessoas não tentam nada novo porque têm medo do julgamento alheio. O que os outros vão pensar se eu falhar? O que vão dizer se eu não for bom o suficiente? Esse medo da opinião externa é um dos tijolos mais pesados da prisão invisível. Você se torna refém de pessoas que muitas vezes não se importam de verdade com você. Pessoas que também estão presas nas suas próprias celas, mas que opinam sobre como você deve viver. Outro elemento que fortalece essa prisão é a procrastinação. Adiar parece inofensivo. Você pensa, eu faço amanhã. Só que o amanhã nunca chega. Cada adiamento é um passo para trás. O tempo passa, as oportunidades desaparecem e a vida vai sendo desperdiçada aos poucos. Procrastinar é como aceitar voluntariamente ficar mais tempo dentro da cela, mesmo sabendo que a porta está aberta. E há também o perfeccionismo. Ele parece virtude, mas é veneno. Você diz, eu só vou mostrar quando estiver perfeito. O problema é que nada nunca está perfeito. Sempre haverá algo a melhorar. E enquanto espera pelo momento ideal, você não age. O perfeccionismo é a desculpa elegante que mantém você parado. Essa prisão é tão convincente porque fala com a sua própria voz. Não é um inimigo externo dizendo fique parado. É você mesmo se convencendo de que está tomando decisões sábias, mas no fundo, está apenas obedecendo ao medo. Esse é o aspecto mais perigoso. Quando você acredita que está no controle, mas na verdade é prisioneiro das próprias ilusões. E ainda assim, há algo que não pode ser esquecido. A prisão invisível não é indestrutível. Ela não é feita de ferro ou pedra. Ela é feita de pensamentos. E pensamentos podem ser questionados, substituídos, transformados. É como estar em um labirinto de espelhos. Parece que você está cercado, mas se tiver coragem de quebrar um dos espelhos, perceberá que a saída estava ali o tempo todo. Esse processo de quebra começa com pequenas vitórias. Levantar da cama quando a mente pede para continuar dormindo. Estudar quando seria mais fácil se distrair. Cumprir uma promessa feita a si mesmo. Cada pequena vitória é uma rachadura na parede da prisão. Com o tempo, essas rachaduras se tornam fendas, e as fendas derrubam o muro inteiro. Mas é preciso estar atento. A prisão invisível nunca vai se entregar facilmente. Ela vai lutar para manter você onde está. Cada vez que tentar avançar, a resistência vai aparecer. Você vai sentir mais sono, mais preguiça, mais distrações. As críticas vão aumentar. Os obstáculos vão surgir. Tudo isso não é coincidência. É a prisão tentando te convencer a ficar. É o guardião interno tentando preservar o status quo. É nesse momento que muitos desistem. Eles acreditam que os obstáculos são sinais de que não devem seguir em frente. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quanto mais a prisão reage, mais perto você está da saída. A resistência é a prova de que você está mexendo nas estruturas certas. Por isso, quando sentir a pressão aumentar, não recue. Entenda que esse é o sinal de que está avançando. A prisão invisível é ardilosa, mas não é eterna. O que a mantém viva é a sua crença nela. E crenças podem ser quebradas. Podem ser substituídas por novas verdades. A liberdade começa quando você escolhe acreditar mais no seu potencial do que nas suas desculpas. Quando você escolhe ouvir mais a voz da coragem do que a voz do medo. Essa escolha, no entanto, não é feita uma vez só. É diária. É contínua. É como afiar uma espada.
precisa ser feita todos os dias para que ela esteja pronta quando a batalha chegar. E a batalha chega sempre. Porque a prisão invisível não é algo que você vence uma vez e nunca mais enfrenta. Ela tenta voltar, tenta se reconstruir. Mas a cada vez que você a vence, fica mais forte, mais consciente, mais preparado. A liberdade não é um destino final, é um estilo de vida. E viver livre significa estar disposto a enfrentar todos os dias as tentações da prisão invisível. Significa escolher conscientemente quebrar as correntes invisíveis que tentam se formar. É um compromisso constante com a verdade, com a coragem e com o crescimento. A prisão invisível não se contenta em apenas manter você parado. Ela também trabalha para te convencer de que a vida que você leva é o máximo que pode ter. Esse é um dos truques mais cruéis. Fazer você acreditar que é normal viver com medo. É normal desistir dos próprios sonhos. É normal se conformar com pouco. Aos poucos, a mediocridade se disfarça de estabilidade e a estagnação se disfarça de paz. Você até sabe que não está vivendo a vida que gostaria, mas aprende a se convencer de que poderia ser pior. Esse mecanismo é poderoso porque a mente humana busca segurança acima de tudo, e a prisão invisível oferece isso. Segurança, mesmo que seja uma segurança falsa. É como uma gaiola dourada. Você tem comida, tem abrigo, tem previsibilidade, mas não tem liberdade. E sem liberdade, qualquer sensação de segurança é apenas uma ilusão. Muitos vivem assim, presos em empregos que odeiam, mas que pagam as contas, presos em relacionamentos que não acrescentam nada, mas que oferecem companhia, presos em hábitos que destroem, mas que parecem impossíveis de largar. É o chamado mal menor. Você aceita viver com menos porque acredita que sair da prisão seria arriscar demais. Mas a verdade é que o risco maior é permanecer onde está, desperdiçando anos de vida que nunca mais voltarão. A prisão invisível também se fortalece através da linguagem. Palavras têm poder, e cada vez que você repete uma frase negativa, está reforçando as paredes da sua cela. Eu não sou bom com números. Eu nunca vou conseguir mudar. Eu não tenho sorte. Eu não nasci para isso. Essas frases parecem simples, mas moldam a forma como você enxerga a si mesmo e suas possibilidades. Com o tempo, não são apenas frases. São profecias autorrealizáveis. Você age de acordo com aquilo que acredita ser, e assim confirma suas próprias limitações. Outro aspecto que mantém as pessoas presas é o apego ao passado. A prisão invisível adora usar as memórias contra você. Cada fracasso antigo é revivido como se fosse prova de que você não deve tentar de novo. Cada erro se transforma em sentença. É como se você fosse julgado eternamente por um tribunal interno que nunca esquece os detalhes das suas falhas. E a cada vez que você se lembra desses momentos, sente novamente a dor, a vergonha, a frustração. Essas lembranças são correntes invisíveis te segurando no lugar. Mas o passado não é prisão, é escola. Se você se recusa a aprender com ele, aí sim ele se torna uma cela, mas se entende que cada queda foi treino, cada erro foi um professor. Então o passado deixa de ser corrente e se torna combustível. A diferença está na forma como você escolhe interpretar. Além do passado, o futuro também pode se transformar em uma prisão. A ansiedade pelo que está por vir cria cenários de medo que muitas vezes nunca se concretizam. Você imagina que vai dar errado, imagina que não vai dar conta, imagina que será criticado. Essas imagens mentais são tão fortes que você já sente a dor de algo que nem aconteceu. O futuro se torna um fantasma que paralisa o presente. E o presente, que deveria ser o espaço da ação, se perde entre arrependimentos do passado e medos do futuro. A prisão invisível vive dessa confusão. Ela faz você gastar energia em tempos que não existem, para que não sobre força para agir no único tempo que existe de fato, que é o agora. Muitos não percebem, mas as grades invisíveis também são alimentadas pelo círculo social. As pessoas com quem você convive têm enorme influência sobre suas crenças. Se você está cercado de pessoas que vivem presas,
que reclamam, que nunca tentam nada novo, é natural que também se conforme. O ambiente molda o comportamento. E se o seu ambiente é uma prisão coletiva, escapar sozinho parece impossível. Mas há quem escolha o caminho oposto. Pessoas que, mesmo cercadas por limitações, decidiram não aceitar o cárcere. Gente que começou sem recursos, sem apoio, sem garantias, mas que se recusou a acreditar nas próprias desculpas. Essas pessoas não tinham mais sorte, tinham mais coragem. E essa coragem é o que quebra os muros invisíveis. Um exemplo claro são os atletas que treinam anos em silêncio, enfrentando dores, críticas e dúvidas, até conquistar resultados que o mundo inteiro vê. O que poucos percebem é que o maior adversário deles nunca foi o concorrente, mas a própria mente. Foi levantar da cama em dias de cansaço. Foi treinar quando ninguém acreditava. Foi persistir mesmo após derrotas. Cada decisão dessas foi uma marreta contra a prisão invisível. E o mesmo se aplica a qualquer área da vida. O estudante que insiste apesar das dificuldades. O profissional que se arrisca em um novo negócio. O artista que mostra sua obra mesmo com medo da rejeição. Todos eles enfrentam a mesma cela invisível. A diferença é que escolheram atravessar a porta aberta, em vez de se contentar em observar a vida passar. É importante entender que a prisão invisível é democrática. Todos a enfrentam. Ninguém está imune. A diferença está em quem decide permanecer nela e quem decide lutar. A luta não é fácil, mas é possível. E a recompensa é enorme. Uma vida vivida em plenitude, em vez de uma vida desperdiçada em desculpas. Essa luta começa com um ato de coragem, o de encarar a própria mente. É desconfortável porque significa assumir que você é responsável. É doloroso porque exige abrir mão da narrativa de vítima. Mas é libertador porque devolve o controle às suas mãos. Você não controla tudo o que acontece com você, mas controla como reage. E essa reação é suficiente para quebrar qualquer corrente invisível. A prisão invisível não é destino, é escolha. E a cada dia, você tem a chance de escolher de novo. Escolher se vai repetir as mesmas histórias que te mantêm preso ou se vai criar uma nova narrativa. Escolher se vai se esconder atrás das desculpas ou se vai agir apesar delas. Escolher se vai aceitar a segurança falsa da cela ou se vai correr o risco da liberdade. Existe uma razão pela qual tantas pessoas permanecem anos dentro dessa prisão invisível. Ela se confunde com a própria identidade. Depois de tanto tempo acreditando nas mesmas histórias, você já não sabe onde terminam suas crenças e onde começa quem você realmente é. A prisão não é apenas um espaço em que você está, mas algo que você sente que é. E essa é a ilusão mais perigosa de todas. Acreditar que suas limitações definem sua essência. Você não nasceu inseguro. Você não nasceu com medo. Você não nasceu com crenças de incapacidade. Tudo isso foi construído. A criança que você já foi acreditava que podia tudo. Tentava andar, mesmo caindo várias vezes. Tentava falar, mesmo errando as palavras. Não tinha medo de falhar, porque não conhecia o conceito de fracasso. Mas, ao longo da vida, você foi ouvindo críticas, acumulando rejeições, sentindo dores. Aos poucos, a coragem natural foi sendo substituída por precaução, até que um dia você passou a se ver como alguém limitado. A prisão invisível se aproveita desse processo. Ela sussurra: é quem você é, aceite. E assim, muitas pessoas desistem de lutar. Acham que não se trata de uma prisão, mas da própria natureza. Dizem: eu sou assim mesmo. E ao repetir essa frase, selam o destino de continuar presas. Mas se foi construído, pode ser desconstruído. Se foi aprendido, pode ser desaprendido. Sua identidade não é estática. Ela é moldada pelas histórias que você conta para si mesmo. E quando você muda a história, muda também a forma como age e como vive. A chave da prisão invisível é, em grande parte, narrativa. Histórias moldam destinos. Pense em quantas vezes você contou para si mesmo que não tinha talento para algo,
E por acreditar nisso, nunca tentou de verdade. Ou quando acreditou que era azarado, e cada tropeço passou a ser interpretado como confirmação dessa crença. A mente busca coerência. Quando você acredita em algo, ela encontra provas para reforçar. Assim, as grades ficam mais sólidas, não porque são reais, mas porque você só enxerga aquilo que confirma sua prisão. Mas existe outro detalhe. Assim como a mente pode reforçar a prisão, ela também pode abrir as portas. Tudo começa com a consciência de que você pode reescrever a própria história. Pode trocar a frase "eu não consigo" por "ainda não consigo, mas estou aprendendo". Pode trocar "eu sou assim" por "eu posso me tornar melhor". Essas mudanças parecem pequenas, mas alteram completamente a forma como você se enxerga. E ao mudar a forma como se enxerga, você muda também a forma como age. Outro fator que fortalece a prisão invisível é a comparação. Quando você olha demais para fora, esquece de olhar para dentro. As redes sociais são um palco em que todos mostram seus melhores momentos, e você, nos bastidores da própria vida, se sente menor. Essa comparação cria um ciclo de insuficiência. Você se diminui, acredita que não merece mais, deixa de agir, e assim, nunca conquista nada que poderia te colocar em outro nível. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. Comparação é injusta, porque cada um está em uma etapa da jornada. O que você vê como ponto de chegada de alguém pode ser apenas o começo de outra fase. E mais importante, ninguém mostra as batalhas internas, os fracassos, as lágrimas. Quando você se compara, está medindo sua realidade completa contra a versão editada da vida alheia. Essa é uma batalha que você nunca vai vencer, porque o critério é falso. O antídoto para a comparação é a gratidão e o foco no progresso pessoal. Em vez de medir sua vida pela régua dos outros, comece a medir pela sua própria régua. Compare-se não com quem alguém é hoje, mas com quem você foi ontem. Se hoje você é 1% melhor, já está vencendo. Essa mudança de perspectiva é outra marreta contra as paredes invisíveis. A prisão invisível também se aproveita das distrações. Vivemos na era da informação, onde tudo compete pela sua atenção. Cada notificação, cada vídeo curto, cada novidade é um convite para desviar do que realmente importa. E a cada vez que você cede, fortalece o hábito de não focar. A distração parece inofensiva, mas é uma das correntes mais fortes, porque te mantém ocupado sem produzir nada significativo. Você sente que está fazendo algo, mas na verdade está apenas girando em círculos dentro da cela. Quantas vezes você já passou horas rolando uma tela sem perceber o tempo passar? Quantas vezes disse que não tinha tempo, mas gastou esse mesmo tempo em distrações vazias? Isso não é falta de tempo, é falta de prioridade. E enquanto você não assumir isso, continuará acreditando que a prisão é externa, quando na verdade você mesmo escolhe permanecer dentro dela. Existe ainda a questão do medo do julgamento. Muitas pessoas deixam de agir porque temem o que os outros vão pensar. Esse medo é paralisante. Você imagina risos, críticas, rejeições. Cria cenários na mente que nunca chegam a acontecer, mas que são tão vívidos que te impedem de dar o primeiro passo. O julgamento dos outros se torna uma muralha invisível, bloqueando cada tentativa de avanço. Mas aqui está o paradoxo. As pessoas estão tão ocupadas com suas próprias prisões que raramente se preocupam de fato com a sua vida. E mesmo quando julgam, esse julgamento dura segundos. Depois voltam aos próprios problemas. Ou seja, você deixa de viver por causa de opiniões que nem permanecem. É como abrir mão da própria liberdade por causa de sombras passageiras. Libertar-se dessa prisão exige coragem para suportar o desconforto inicial. Sim, haverá críticas. Sim, haverá obstáculos. Sim, haverá dias em que você vai duvidar de si mesmo. Mas é justamente ao atravessar esse desconforto que você cresce. A prisão invisível se alimenta do seu medo de sofrer. Quando você aceita o sofrimento temporário em troca da liberdade duradoura, as grades começam a ruir. E lembre-se, a prisão invisível não é destruída de uma vez. É um processo.
É acordar todos os dias e escolher de novo. Escolher enfrentar o medo. Escolher ignorar as desculpas. Escolher agir mesmo sem motivação. Cada escolha é uma rachadura no muro. E quanto mais escolhas certas você acumula, mais inevitável se torna a liberdade. Uma das características mais marcantes da prisão invisível é que ela se adapta. Mesmo quando você começa a perceber suas grades e tenta escapar, ela muda de forma. Se antes usava o medo para te segurar, agora pode usar a dúvida. Se a dúvida não for suficiente, ela lança a procrastinação. Se mesmo assim você insiste, ela traz o perfeccionismo, te convencendo de que ainda não é o momento certo. Essa prisão é como um inimigo inteligente, que conhece suas fraquezas e sempre encontra uma nova estratégia para te manter onde está. Por isso, a libertação exige vigilância constante. Não basta decidir uma vez. Você precisa reafirmar sua escolha diariamente. É como se houvesse um guardião interno sempre tentando reconstruir as paredes que você derruba. E cada vez que você abaixa a guarda, ele aproveita. Essa é a razão pela qual tantas pessoas começam um processo de mudança com energia e acabam desistindo. Não porque não têm força, mas porque não perceberam que o inimigo se adapta. A prisão invisível também se sustenta no poder das pequenas concessões. Você pensa, só hoje eu não vou treinar. Só hoje eu vou deixar para depois. Só hoje eu vou me distrair em vez de focar. Mas o problema é que o só hoje vira só amanhã também. E depois, só essa semana. Até se tornar um hábito. Pequenas concessões parecem inofensivas, mas são os tijolos com os quais a cela é reconstruída. E o oposto também é verdadeiro. Pequenas vitórias quebram as grades. Não é apenas o grande salto que liberta, mas os passos consistentes. Levantar cedo mesmo sem vontade. Cumprir uma tarefa mesmo cansado. Resistir à tentação da distração. Cada pequena vitória é um lembrete de que você não está mais obedecendo ao carcereiro interno. E quando essas vitórias se acumulam, a prisão começa a desmoronar. Outro mecanismo poderoso dessa prisão é a ilusão do um dia. Quantas vezes você já disse a si mesmo que um dia começaria a dieta, um dia faria aquele curso, um dia abriria o próprio negócio, um dia mudaria de vida? Esse um dia nunca chega, porque não existe no calendário. É sempre um adiamento disfarçado. Enquanto você espera o momento perfeito, a vida passa. E cada vez que você repete o um dia, reforça a ideia de que hoje não é o suficiente. Mas a liberdade só existe no presente. Você não pode se libertar ontem, porque já passou. Não pode se libertar amanhã, porque ainda não existe. Só pode se libertar agora. É no agora que você escolhe agir, que você quebra uma corrente, que você dá um passo para fora da cela. A prisão invisível perde poder quando você decide que não vai mais negociar com o futuro, mas assumir o presente como único espaço de ação. Essa mesma prisão também se fortalece através da busca incessante por aprovação. Muitas pessoas vivem como se estivessem em um tribunal invisível, esperando o veredito dos outros para cada decisão. Antes de agir, pensam: será que vão gostar? Será que vão me apoiar? Será que vão rir de mim? Essa necessidade de aprovação é mais uma grade, porque enquanto você viver para agradar os outros, nunca será livre. A ironia é que, mesmo quando você conquista a aprovação, ela nunca dura. Hoje você agrada, amanhã precisa agradar de novo. É um ciclo sem fim, e nesse ciclo você se perde, porque deixa de viver a própria verdade para viver expectativas alheias. E muitas vezes, essas expectativas nem existem de fato. Você apenas imagina que os outros esperam algo de você. Assim, vive preso a fantasmas. Mas quando você decide que não precisa mais da aprovação externa para validar suas escolhas, algo poderoso acontece. A prisão começa a perder a força. Porque uma das correntes mais pesadas sempre foi o medo do julgamento. E quando esse medo deixa de ter poder, você descobre uma liberdade que nunca havia experimentado. A prisão invisível também se sustenta no apego ao conforto.
O ser humano, por instinto, busca evitar a dor e buscar o prazer. Mas o que muitas vezes esquecemos é que o conforto em excesso se transforma em prisão. Você se acostuma com a rotina, com o previsível, com o conhecido. E o desconhecido, que poderia ser o caminho da liberdade, parece ameaçador demais. Assim, você prefere a cela que já conhece a liberdade que assusta. Essa escolha acontece todos os dias. É mais confortável adiar um sonho do que lidar com as dificuldades de realizá-lo. É mais confortável manter um hábito ruim do que passar pelo esforço de mudá-lo. É mais confortável se esconder em desculpas do que enfrentar as consequências de tentar. Mas cada escolha de conforto é uma escolha pela prisão. E com o tempo, o que parecia proteção se revela como a maior das armadilhas. Por outro lado, quando você aceita o desconforto como parte do processo, descobre uma força que estava adormecida. É no desconforto que você cresce. É na dor que você se fortalece. É no risco que você se transforma. A prisão invisível não resiste a quem aprende a amar o desconforto. Porque cada vez que você o encara, as grades enfraquecem. Tudo isso nos mostra que a prisão invisível não é um lugar físico, mas um estado mental. E estados mentais podem ser transformados. A chave está em assumir responsabilidade total. Enquanto você culpar os outros, as circunstâncias ou a sorte, continuará preso. Mas quando olha para si mesmo e diz: "Eu sou responsável pela minha vida", você assume o controle. E esse controle é a chave que abre a porta da liberdade. Um dos maiores sinais de que você está preso na prisão invisível é a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca progredir. Você corre de um lado para o outro, cumpre compromissos, apaga incêndios, responde mensagens, mas quando coloca a cabeça no travesseiro à noite, sente que nada mudou. Essa é uma das armadilhas mais sofisticadas do inimigo interno. Manter você ocupado demais para perceber que está estagnado. Essa falsa produtividade é um dos alicerces da prisão invisível. Você confunde movimento com progresso. Mas estar em movimento não significa estar avançando. Muitas vezes, significa apenas estar girando em círculos dentro da cela. É como um hamster correndo na roda. Muito esforço, nenhum destino. E cada vez que você se convence de que está fazendo o suficiente apenas por estar ocupado, reforça a ideia de que não precisa mudar. Esse padrão é perigoso porque te anestesia. Você não sente o peso da prisão porque acredita que está sendo produtivo. Mas quando olha para trás, percebe que os anos passaram e você continua no mesmo lugar. Sonhos continuam sendo sonhos. Projetos continuam inacabados. Mudanças continuam adiadas. O tempo é o recurso mais precioso que você tem, e a prisão invisível se alimenta justamente de desperdiçá-lo em distrações que parecem trabalho. Outro sinal de aprisionamento é a repetição de ciclos. Você promete que vai mudar, dá alguns passos, mas logo retorna ao ponto de partida. É como quem tenta dieta várias vezes, mas sempre volta aos velhos hábitos. Ou quem começa um curso, mas nunca termina. Ou quem tenta economizar dinheiro, mas sempre acaba gastando mais do que deveria. Essa repetição cria uma sensação de impotência. Você passa a acreditar que não consegue mudar, porque já tentou e falhou. Mas a verdade é que cada tentativa interrompida não foi fracasso, mas reforço da prisão invisível. E aqui entra outro elemento poderoso: o diálogo interno. Aquela voz que nunca se cala, que comenta cada ação sua, que critica, que julga, que minimiza suas vitórias. Quantas vezes você conquistou algo e, em vez de se alegrar, ouviu a voz interna dizendo: "Não é grande coisa. Qualquer um faria isso. Você só conseguiu porque teve sorte." Esse diálogo corrosivo é como um carcereiro que te lembra todos os dias que você não merece sair da cela. Mas o diálogo interno pode ser transformado. Você pode treinar sua mente para ser sua aliada, em vez de inimiga. Não significa se iludir com frases positivas vazias, mas aprender a reconhecer o valor real do que faz, a se encorajar, a reforçar a identidade de alguém capaz.
A prisão invisível não resiste a uma mente que escolhe se alimentar de coragem em vez de medo. Outro mecanismo da prisão é a armadilha do quando. Você já se pegou pensando frases como: quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais tempo, eu mudo. Quando eu estiver mais preparado, eu tento. Esse quando é um veneno silencioso, porque cria a ilusão de que a mudança depende de algo que ainda não existe. Enquanto isso, você espera, e o tempo passa, e quando finalmente conquista o que achava que precisava, descobre que sempre haverá outro quando. Esse ciclo é interminável. Sempre haverá um motivo para adiar. Sempre haverá algo faltando. Sempre haverá uma desculpa para não agir. Por isso, a única forma de quebrar essa corrente é agir mesmo sem estar pronto. Agir com medo. Agir com incerteza. Agir com poucos recursos. Porque a ação não espera pela perfeição. A ação cria as condições que você achava que precisava para começar. A prisão invisível também se fortalece com a busca pela perfeição externa. Muitas vezes, você não vive a própria vida porque está ocupado demais tentando manter uma imagem para os outros. Vive para mostrar que está bem, que é bem-sucedido, que é feliz. Mas por dentro, está preso. Esse contraste entre a imagem e a realidade é uma das maiores formas de sofrimento, porque enquanto tenta convencer os outros, você mesmo sabe que não está vivendo sua verdade. E isso nos leva a outro aspecto, a mentira que você conta para si mesmo. Você se convence de que está satisfeito, de que não quer mais, de que não precisa mudar. Essa mentira é confortável, mas não engana a sua essência. Lá no fundo, você sabe que nasceu para mais. Essa incongruência entre o que você vive e o que você sabe que poderia viver é o que gera aquela sensação de vazio que nunca desaparece. Muitos tentam preencher esse vazio com consumo. Compram coisas, buscam prazeres imediatos, se distraem. Mas nada disso resolve, porque o problema não está fora, está dentro. Não adianta decorar a cela. Você pode colocar quadros bonitos, pintar as paredes, comprar móveis confortáveis. Continua sendo uma prisão, e enquanto não decidir sair dela, continuará sentindo o mesmo vazio. Libertar-se dessa prisão exige coragem para encarar a verdade nua e crua. Você está onde está por causa das escolhas que fez. Essa é uma das verdades mais duras de aceitar, mas também a mais libertadora. Porque se suas escolhas te trouxeram até aqui, suas novas escolhas podem te levar para outro lugar. O poder está em suas mãos. E aqui entra a disciplina. A disciplina é a ferramenta que transforma a intenção em realidade. É ela que impede que você volte para a cela depois de dar alguns passos para fora. Porque a prisão invisível é insistente. Ela vai tentar te puxar de volta. Vai usar o cansaço, as críticas, as dificuldades. E só a disciplina pode te manter firme. Motivação é frágil. Ela oscila. Mas disciplina é sólida. Ela permanece mesmo quando você não quer. Cada vez que você escolhe disciplina em vez de desculpa, está dizendo para a prisão invisível: eu não obedeço mais você. E essa escolha, repetida dia após dia, é o que finalmente destrói as paredes. A prisão invisível também se sustenta na forma como você interpreta os desafios. Para muitos, cada obstáculo é visto como uma prova de que não vale a pena tentar. Um erro é interpretado como fracasso definitivo. Uma crítica é tomada como sentença. Um tropeço vira justificativa para desistir. E assim, a prisão ganha mais força, porque cada experiência difícil é transformada em argumento para permanecer preso. Mas e se você decidisse enxergar os desafios de outra forma? E se cada obstáculo fosse apenas um teste de resistência? E se cada erro fosse apenas uma lição disfarçada? E se cada crítica fosse apenas um filtro, separando quem acredita de quem não tem coragem de acreditar? A prisão invisível perde poder quando você muda a interpretação, porque não são os fatos em si que te prendem, mas o significado que você dá a eles. Veja a diferença. Alguém perde dinheiro em um negócio e diz: eu não nasci para empreender. Outro perde o mesmo dinheiro e diz: agora sei o que não devo repetir.
Estou mais preparado para a próxima vez. O primeiro reforça as grades, o segundo enfraquece as correntes. O que separa os dois não é a experiência, mas a leitura que fazem dela. Outro ponto é o medo da mudança. A prisão invisível oferece uma estabilidade aparente e a mudança parece arriscada demais. Você pensa, e se eu mudar e der errado? Mas raramente pensa, e se eu não mudar e me arrepender pelo resto da vida? O ser humano teme mais a dor imediata do fracasso do que a dor lenta do arrependimento. Mas é o arrependimento que pesa mais, porque não tem volta. Você pode se recuperar de uma queda, mas não pode recuperar o tempo perdido. Esse medo da mudança cria uma rotina previsível. Você acorda, faz as mesmas coisas, repete os mesmos hábitos, vive os mesmos dias. O conforto da rotina se transforma em tédio, mas você prefere o tédio ao risco. E assim os anos passam, sem grandes avanços, sem grandes quedas, mas também sem grandes conquistas. Essa é a essência da prisão invisível. Uma vida morna, sem dor profunda, mas também sem plenitude. A saída dessa prisão exige aceitar que o desconforto é parte do crescimento. Não há como evoluir sem enfrentar riscos. Todo progresso exige deixar algo para trás. A borboleta precisa abandonar a segurança do casulo. O pássaro precisa pular do ninho antes de saber voar. O ser humano precisa enfrentar o desconhecido antes de se sentir pronto. A liberdade está sempre do outro lado do medo. E aqui surge outro detalhe. A mente adora superestimar os riscos e subestimar a própria capacidade. Você imagina cenários catastróficos, mas esquece de quantas vezes já superou situações que pareciam impossíveis. Lembre-se, você já enfrentou dificuldades antes. Já suportou dores que achava insuportáveis. Já superou perdas que pareciam definitivas. Se conseguiu antes, por que não conseguiria agora? Essa memória da própria força é uma arma contra a prisão invisível. Outro fator que mantém você preso é a falta de clareza. Muitas pessoas dizem querer mudar, mas não sabem exatamente o que querem. Desejam uma vida melhor, mas não definem o que isso significa. Querem ser felizes, mas não sabem o que as faz felizes. Sem clareza, qualquer caminho parece válido, e você acaba girando em círculos. A prisão invisível se alimenta dessa confusão, porque enquanto você não sabe para onde ir, fica parado. Clareza é luz. É ela que mostra a saída da cela. Quando você define metas claras, objetivos específicos, começa a enxergar possibilidades. A mente, antes focada em desculpas, passa a buscar soluções. É como acender uma lanterna em um quarto escuro. De repente, você percebe que as paredes não eram tão sólidas quanto pareciam. Mas clareza sozinha não basta. É preciso compromisso. Quantas pessoas começam o ano fazendo resoluções e em poucas semanas já voltaram aos velhos hábitos? Isso acontece porque confundem desejo com decisão. Desejo é querer. Decisão é agir apesar das dificuldades. E só a decisão tem poder de quebrar as grades. A prisão invisível também usa a comparação temporal como arma. Você olha para a idade que tem e pensa que já é tarde demais. Ou olha para o pouco tempo que passou e pensa que ainda é cedo demais. Sempre há uma justificativa baseada no tempo para não agir agora. Mas o tempo ideal não existe. Existe apenas o tempo presente. A verdade é que nunca é tarde para mudar, assim como nunca é cedo demais para começar. O que importa não é quando você começa, mas o fato de começar. Cada dia que você adia é um dia a mais dentro da prisão. E cada dia que você age é um tijolo a menos nas paredes. Por fim, é preciso falar sobre coragem. Coragem não é ausência de medo. É decisão de agir apesar do medo. Se você espera não sentir medo para se libertar, nunca sairá da cela. O medo sempre estará presente. Ele é natural, mas não precisa ser soberano. A prisão invisível perde poder no instante em que você escolhe a coragem como guia. A prisão invisível também se alimenta do excesso de opções. Pode parecer estranho, mas em um mundo cheio de possibilidades,
Muitas pessoas continuam presas justamente porque não conseguem escolher um caminho. Elas olham para tantas oportunidades que acabam paralisadas. Essa paralisia da escolha é uma cela moderna, diferente das antigas correntes do medo, mas igualmente eficiente em impedir que você avance. Você já se pegou dizendo, "Eu não sei por onde começar"? Essa frase é um reflexo claro da confusão mental gerada pelo excesso de escolhas. É como estar diante de 10 portas abertas e não atravessar nenhuma porque tem medo de escolher a errada. O resultado é que você permanece no mesmo lugar, preso não por falta de opções, mas por excesso delas. A mente, nesse estado, cria um ciclo de procrastinação. Você passa horas analisando, comparando, planejando, mas nunca decide. Fica preso no planejar em vez de agir. E enquanto pensa, o tempo passa, as oportunidades desaparecem e a prisão invisível se fortalece. O excesso de opções, que deveria ser liberdade, se transforma em algema. Outro fator que sustenta essa prisão é a falta de disciplina emocional. Muitas pessoas são escravas dos próprios sentimentos. Se estão motivadas, agem. Se não estão, param. Se sentem confiança, avançam. Se sentem medo, recuam. Essa dependência do estado emocional é uma forma de prisão, porque emoções são voláteis. Se você depende delas para agir, nunca será consistente. A liberdade começa quando você aprende a agir independentemente do que sente. A disciplina emocional é escolher o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. É levantar da cama mesmo cansado. É treinar mesmo sem motivação. É estudar mesmo sem disposição. Cada ato de disciplina é uma corrente quebrada. Mas a prisão invisível é criativa. Quando percebe que você está vencendo a preguiça e a dúvida, ela pode lançar outra armadilha, a comparação com o ideal. Você dá um passo e logo pensa, não foi suficiente. Conquista algo e já se cobra mais. Essa insatisfação crônica impede que você reconheça seus progressos. E quando não reconhece, perde a confiança para continuar. O segredo é aprender a celebrar pequenas vitórias. Cada passo é significativo. Cada conquista é prova de que você está avançando. Não espere a liberdade completa para comemorar. Comemore cada grade quebrada, cada corrente rompida, cada muro rachado. Essas pequenas celebrações alimentam sua coragem para continuar. Outro aspecto é o isolamento. A prisão invisível convence você de que precisa lutar sozinho. Faz você acreditar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas essa é uma mentira poderosa. A verdade é que ninguém se liberta sozinho. Todos precisamos de apoio, de exemplos de inspiração. Quando você se cerca de pessoas que também estão buscando a liberdade, a jornada se torna mais leve. É por isso que ambientes importam tanto. Se você convive com pessoas que reclamam, você tende a reclamar. Se convive com pessoas que desistem, você tende a desistir. Mas se convive com pessoas que agem, que acreditam, que persistem, você é inspirado a fazer o mesmo. O ambiente pode ser mais uma cela ou pode ser uma chave. A escolha é sua. A prisão invisível também se fortalece na ilusão de controle. Você quer controlar tudo, prever cada detalhe, garantir que nada dê errado. Mas a vida não é assim. Sempre haverá imprevistos, sempre haverá riscos, sempre haverá incertezas. A necessidade de controle absoluto é apenas mais uma desculpa para não agir. Você espera pelas condições perfeitas, que nunca chegam. A verdadeira liberdade surge quando você aceita a incerteza como parte da jornada. Não é sobre eliminar os riscos, mas aprender a caminhar com eles. Não é sobre ter todas as respostas, mas ter coragem para começar mesmo sem respostas. A prisão invisível perde força quando você entende que não precisa de garantias para agir, apenas de fé para dar o primeiro passo. E aqui entra algo essencial: propósito. Muitas pessoas permanecem presas porque não têm clareza de por que querem se libertar. Sem propósito, a liberdade parece vazia, mas quando você encontra um motivo maior, algo que realmente importa, a coragem aparece.
O propósito é a força que empurra você para fora da cela, mesmo quando tudo parece difícil. Esse propósito pode ser pessoal, como realizar um sonho. Pode ser familiar, como dar uma vida melhor para quem você ama. Pode ser coletivo, como impactar outras pessoas. O que importa é que ele seja forte o suficiente para te lembrar, todos os dias, porque não pode desistir. O propósito é a chama que mantém você em movimento, mesmo quando a prisão tenta reconstruir suas paredes. Por fim, lembre-se, a prisão invisível não é eterna. Ela não é uma sentença definitiva. Ela é uma escolha que você repete diariamente. E assim como pode escolher permanecer nela, pode escolher sair. Não será fácil, mas será possível. Não será rápido, mas será transformador. A vida fora da prisão exige coragem, disciplina e propósito. Mas é a única vida que vale a pena ser vivida. A prisão invisível tem outra característica perversa. Ela se camufla em rotina. O ser humano é um ser de hábitos, e isso pode ser bênção ou maldição. Quando seus hábitos são construtivos, eles constroem pontes para fora da cela. Mas quando são destrutivos, erguem muros cada vez mais altos. A rotina, nesse sentido, pode ser a arma mais poderosa da prisão, porque faz você repetir os mesmos padrões sem perceber. Pense na sua própria rotina. Quantas coisas você faz todos os dias de forma automática sem questionar? Acordar e pegar o celular antes mesmo de sair da cama. Repetir as mesmas reclamações. Escolher sempre o caminho mais fácil. Adiar sempre a tarefa mais importante. Esses pequenos gestos, quando somados, criam um sistema. E esse sistema é a cela que mantém você preso. O perigo está na normalização. Você se acostuma tanto com o que faz que deixa de questionar se aquilo realmente te leva para algum lugar. A prisão invisível adora quando você age no piloto automático, porque sabe que, nesse estado, você não cria nada novo. Apenas repete. E repetir é a forma mais eficiente de permanecer no mesmo lugar. Mas existe uma saída: a consciência. Quando você começa a observar seus hábitos com um olhar crítico, descobre quais deles são correntes e quais são chaves. Essa percepção é como acender a luz em um quarto escuro. De repente, você vê o que antes estava escondido. Descobre que alguns hábitos que parecem inofensivos são, na verdade, as barras mais grossas da sua cela. Outro aspecto importante é o impacto do ambiente físico. A prisão invisível não está apenas dentro da sua mente, mas também se manifesta nos espaços que você ocupa. Um quarto desorganizado, uma mesa cheia de distrações, um ambiente poluído de estímulos negativos, tudo isso reforça a sensação de aprisionamento. Seu espaço externo é reflexo do interno. E quando você começa a organizar o ambiente, também começa a organizar a mente. Além disso, a prisão invisível se fortalece quando você se desconecta do corpo. Muitas vezes, acreditamos que somos apenas mente, mas esquecemos que corpo e mente estão ligados. Quando negligenciamos a saúde, quando não cuidamos da alimentação, quando não nos movimentamos, ficamos mais vulneráveis ao domínio da prisão. O corpo enfraquecido é terreno fértil para pensamentos de desânimo. É por isso que tantas vezes você sente que não tem energia para mudar. Não é apenas mental, é físico. A falta de movimento, o excesso de estímulos artificiais, o descuido com a saúde criam um ciclo de baixa energia que alimenta a prisão. A libertação exige também cuidar do corpo, porque ele é a base que sustenta a mente. Outro ponto crucial é a relação com o tempo. A prisão invisível adora quando você se torna escravo do passado ou refém do futuro. Passa horas revivendo erros antigos ou imaginando problemas que talvez nunca existam. Enquanto isso, o presente, que é o único espaço real de ação, é desperdiçado. O tempo é o bem mais valioso que você possui, mas, dentro da prisão, ele escorre pelos dedos como areia. Muitos prisioneiros invisíveis vivem dizendo: se eu tivesse mais tempo, faria diferente. Mas o tempo não é algo que você encontra, é algo que você cria. Sempre haverá demandas, sempre haverá distrações,
A diferença entre quem permanece preso e quem se liberta é a forma como decide usar cada minuto. O tempo pode ser corrente, ou pode ser chave. Outro mecanismo é o ciclo da culpa. A prisão invisível usa a culpa como algema emocional. Você se culpa por não ter feito, por ter falhado, por ter desistido. Essa culpa não motiva, paralisa. Você fica preso em um estado de auto-julgamento constante, acreditando que não merece tentar de novo. Mas a verdade é que todos falham. Todos erram. A diferença está em quem transforma a culpa em aprendizado e quem a transforma em prisão. A chave, nesse caso, é o perdão. Perdoar a si mesmo não é se eximir de responsabilidade, é se libertar do peso que te impede de avançar. É reconhecer que você errou, mas que ainda tem o direito de tentar novamente. Cada ato de perdão é como soltar uma corrente, e não podemos ignorar a influência do silêncio. A prisão invisível muitas vezes se fortalece porque você nunca fala sobre ela. Você guarda tudo para si, acreditando que precisa parecer forte. Mas o silêncio é um aliado do inimigo. Quando você coloca em palavras o que sente, seja escrevendo, seja conversando, traz luz para a escuridão. O que era vago e assustador se torna claro e manejável. Por fim, há um fator determinante: a falta de propósito. Sem um porquê, qualquer dificuldade parece insuportável. Mas quando você tem um propósito claro, qualquer dificuldade se torna pequena diante da visão maior. O propósito é o que transforma dor em combustível, fracasso em aprendizado, obstáculos em degraus. Sem propósito, até a liberdade parece vazia. Com propósito, até a prisão se torna insuportável demais para permanecer. A libertação exige, portanto, clareza de propósito. Você precisa saber para onde está indo e por que quer chegar lá. Precisa ter algo tão forte que o mantenha firme mesmo quando a prisão tenta te puxar de volta. Esse propósito é a chama que ilumina a saída da cela. A prisão invisível não é apenas um conjunto de pensamentos, crenças ou hábitos. Ela é uma forma de vida. Uma vida marcada por desculpas, medos, adiamentos, comparações e autopunição. Uma vida em que você até respira, mas não vive. Em que você até sonha, mas não realiza. Em que você até existe, mas não experimenta a plenitude da liberdade. Essa é a realidade de milhões de pessoas. E talvez seja a sua também. Mas se há algo que precisa ficar claro, é que essa prisão nunca foi impenetrável, nunca foi invencível. Ela sempre dependeu apenas de uma coisa: do seu consentimento. Cada vez que você acreditou que não era capaz, deu poder à prisão. Cada vez que adiou um sonho, reforçou as grades. Cada vez que se escondeu atrás de desculpas, acrescentou mais uma corrente. Mas, da mesma forma, cada vez que você escolheu agir apesar do medo, você quebrou uma barra. Cada vez que persistiu, mesmo cansado, você rachou um muro. Cada vez que acreditou em si, você enfraqueceu os cadeados. A vida é feita dessas escolhas diárias. Não é um ato grandioso que define sua liberdade, mas a soma de pequenas decisões consistentes. É a disciplina de hoje, repetida amanhã, mantida depois de amanhã. É a coragem de enfrentar o desconforto hoje, e de novo, até que ele deixe de ser inimigo e se torne aliado. É a consciência de que a liberdade não é um prêmio que você recebe no fim da jornada, mas um estilo de vida que você pratica todos os dias. A prisão invisível vai tentar resistir. Vai se reconstruir. Vai sussurrar mentiras. Vai usar todos os truques que conhece. Mas agora você sabe. Ela não é real. Ela só tem força se você acreditar nela. E no momento em que você escolhe a coragem em vez do medo, a ação em vez da procrastinação, a disciplina em vez da desculpa, ela começa a ruir. Você pode continuar vivendo como está, aceitando a cela confortável, sobrevivendo em vez de viver. Essa é uma escolha, mas pode também escolher a liberdade. Escolher se levantar, escolher agir, escolher quebrar as correntes. E essa escolha, por mais difícil que pareça, é sempre possível. Porque ninguém pode arrancar de você a capacidade de decidir.
Não espere pelo momento perfeito. Não espere pela aprovação dos outros. Não espere estar pronto. O momento é agora. A chave está em suas mãos. E cada segundo que você hesita é um segundo a mais dentro da cela. O mundo lá fora está esperando por você. Sua vida verdadeira está esperando por você. A única pergunta é: você vai continuar aceitando a prisão ou vai finalmente atravessar a porta aberta? E quando você atravessar, descobrirá algo ainda mais poderoso. A prisão nunca foi feita de ferro, mas de medo. Nunca foi feita de concreto, mas de desculpas. Nunca foi feita de correntes, mas de histórias que você repetiu para si mesmo. Ela nunca existiu de verdade. Sempre esteve na sua mente. E quando a mente muda, a vida inteira muda. Agora é a sua vez, não apenas de ouvir, mas de agir. Não apenas de sonhar, mas de realizar. Não apenas de desejar, mas de decidir. A porta está aberta, o mundo está esperando. E a liberdade é o único destino digno de você. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa quebrar a própria prisão invisível. Porque assim como você, milhões de pessoas vivem presas em celas que só existem dentro da mente. E a liberdade começa quando uma verdade é revelada, quando uma chama é acesa, quando alguém ousa atravessar a porta. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será.